Pode ser que você ganhe até bem, até melhor do que as outras pessoas com quem você convive. Pode ser que você esteja já prosperando ou já está na tua trajetória para prosperar financeiramente. Você já esteja fazendo ali seus 5, 10 mil reais por mês. Mas apesar disso, apesar da vida tá caminhando, parecendo que tá caminhando a vida financeira, você simplesmente, quando abre a tua conta do banco lá no final do mês, acontece o mesmo roteiro de sempre. Você abre e você olha e você vê que ou sobrou pouco dinheiro ou não sobrou absolutamente nada. O que torna esse momento tão pesado e tão chato é que você ganha bem, mas mesmo assim, apesar de você ganhar bem ali, seus 5, 10 mil reais por mês, você ainda assim vive tropeçando financeiramente. Mas independente, o dinheiro some, mas ele não some de uma forma rápida, ele vai sumindo aos poucos, dentro da tua rotina, ele vai te seduzindo. Como? Com as parcelas que você vai fazer no cartão de crédito, como as promoções que aparecem em Mercado Livre, em Shopee, na rua quando você vai passar e você não quer perder aquela promoção, porque aquela promoção ela é imperdível. E assim você vai fazendo parcelas atrás de parcelas e distribuindo Pix para onde não tem que distribuir. Fazendo isso, o destino é sempre o mesmo. Chegar no final do mês, ter pouco dinheiro na conta ou talvez nenhum dinheiro na conta. O problema não é o quanto você ganha. E também essa resposta para essa pergunta que tanto te pressiona na tua cabeça, ela não está em livros que você leu, ela não está em vídeos comuns em canal do YouTube, ela não está no podcast que você ouviu, não está. Sabe aonde está a resposta? No seu próprio comportamento. Por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui hoje é te fazer entender que não tem nada a ver com o quanto de dinheiro você ganha. Você pode ganhar 5 mil, 10 mil ou 30 mil reais. Se você não corrigir o teu comportamento financeiro, nada importa o quanto você ganha. Você vai viver numa montanha russa financeira. Ou seja, você vai conseguir dinheiro, gastar dinheiro, conseguir dinheiro, gastar dinheiro, e você não vai conseguir viver a vida que você gostaria de viver financeiramente falando, porque você não tem os comportamentos corretos e porque você não obedece o princípio da vida livre, que é um princípio que eu trago e que usufruo dessa vida livre. Eu poderia explicar a vida livre em um outro vídeo, que é um conceito um pouco extenso, mas resumidamente a vida livre é para você viver a vida de acordo com os seus termos. Significa que você pode gastar sim com extravagância naquelas áreas que são importantes para você, mas cortar aquilo que não é. Eu não sou da premissa desses gurus de finanças que falam que para você conseguir ganhar dinheiro, para você conseguir investir ou conseguir juntar dinheiro, você vai precisar ter que cortar o café de 10 reais, porque isso no longo prazo vai acarretar tantos milhares de reais na sua conta. Não, não. Eu não sigo essa linha. A minha linha de raciocínio é a da vida livre. É gastar extravagantemente aonde eu quero e cortar os custos do que não importa de fato. E com esse corte, a gente sim vai fazer algo absurdamente maravilhoso para a nossa vida, para a nossa família e para a sociedade no modo geral. Então, se você quer ver como o teu comportamento impacta de fato as tuas decisões financeiras, vamos começar. Primeira coisa é que existe uma narrativa que as pessoas contam para elas que impactam diretamente a forma como elas se comportam financeiramente. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que chegam assim, Matheus, o dinheiro, para mim, não é tão importante. Tem pessoas que falam isso. E eu sempre falo, eu faço para fazer o seguinte teste. Vai lá no seu esposo, vai na sua esposa, vai no seu filho e diz assim, filho, esposa, vocês não são importantes para mim. Experimenta fazer isso para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é muito simples. Essas pessoas vão sair da sua vida. Com o dinheiro funciona da mesma forma. Se eu digo que o dinheiro não é tão importante para mim, por conta de tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti no passado, significa que o dinheiro vai embora da minha vida. Então, as pessoas usam essa premissa de que o dinheiro não é importante, significa que essas pessoas não entenderam o papel do dinheiro na sociedade. E eu sempre digo que o dinheiro, ele serve para 3 coisas. Para você garantir a segurança da família, pagar uma conta de luz, morar numa casa, pagar o aluguel. Ele serve para você poder realizar os seus sonhos. Você tem sonhos para poder realizar. Por isso que existe também o conceito da vida livre e principalmente ajudar as outras pessoas. Eu acredito que o dinheiro serve para essas 3 coisas. Então, as pessoas que falam que o dinheiro não é importante, primeiro,
elas fazem com que elas próprias se sabotem financeiramente e é porque elas não entenderam o verdadeiro significado do dinheiro na sociedade e na vida delas. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que existe também uma máxima dentro da área financeira que diz que à medida que como os nossos rendimentos aumentam, os nossos gastos também aumentam. E isso é uma armadilha muito comum que muitos brasileiros, muitas pessoas caem. Se a pessoa que ganha, por exemplo, 5 mil reais, é só um exemplo fictício para você poder entender o exemplo, é que essas pessoas por si só, elas usam um determinado tipo de roupa, elas moram num determinado tipo de casa, elas têm um determinado tipo de carro. Só que à medida como essas pessoas elas vão avançando financeiramente, vão ganhando mais dinheiro, os gastos vão subindo. Porque o que acontece? Agora a roupa que era de R$ 49,90 já não serve mais. Agora a blusa precisa ser da Lacoste de R$ 249. A casa que morava, que era de 90 metros quadrados, agora a casa precisa ser de 120 metros quadrados. Então, à medida que a pessoa vai ganhando mais dinheiro, automaticamente os gastos dessa pessoa sobem. E se você não tiver o controle financeiro sobre isso, você pode cair num buraco muito grande. E isso é o que a gente chama de inflação do estilo de vida, que é basicamente você sempre aumentar os teus custos de vida de acordo com a tua receita. Então, melhorou de vida, compra um carro novo. Melhorou de vida, que tá ganhando mais um pouquinho, vamos fazer mais um churrasco no final de semana. Ou vamos simplesmente viajar, antes a gente viajava uma vez no ano, agora vamos viajar duas. E nesse movimento, as pessoas elas vão se entrelaçando financeiramente, fazendo com que elas fiquem travadas e não indo para onde elas têm que ir financeiramente de fato. Então isso fica muito claro do porquê que as pessoas se atolam em dívidas, elas entram em dívidas constantemente. Saiu uma reportagem, na verdade uma reportagem não, uma pesquisa, dizendo que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso se diz por conta de quê? Por conta do comportamento financeiro dessas pessoas. Então, quando uma pessoa está endividada, a gente não tem que olhar para a inflação, a gente não tem que olhar para o governo, não. A gente tem que olhar para um outro mecanismo, que é a ganância das pessoas, que é o egoísmo das pessoas e o comportamento das pessoas. Essa tríade faz com que as pessoas tomem determinadas atitudes financeiramente falando, que vão levar elas para um nível maior ou vão sabotar elas no meio do caminho, vão fazer elas ficarem travadas financeiramente. Tem uma frase que eu gosto muito de um livro chamado A Psicologia Financeira, que o autor diz o seguinte: ele diz que pessoas comuns, sem nenhum tipo de educação financeira, ainda assim pode conseguir alcançar o sucesso financeiro por conta dos comportamentos corretos que elas vão precisar tomar. Então perceba, não é sobre salário, não é sobre o quanto se ganha, não tem nada a ver com isso. É ligado diretamente a como você se comporta em relação ao dinheiro. E o inverso também é verdadeiro. Se você ganha bem, você ganha 10, 15, 30, 100 mil reais por mês, mas mesmo assim você não tem o comportamento financeiro correto, não adianta. Quantas pessoas eu já vi que ganham 2 mil reais, mas conseguem se organizar financeiramente e avançar, mas pessoas que ganham 50 mil reais estão travadas financeiramente e não conseguem avançar. Então perceba, não é sobre o dinheiro e nunca será, mas está ligado diretamente à ganância, está ligado diretamente ao comportamento do ser humano em prol do dinheiro. Um outro problema também que acaba atrapalhando as pessoas é chamado de regulação emocional. Aquelas pessoas que elas gastam dinheiro por conta de um fator emocional. Eu vou te dar um exemplo em relação a isso. Você imagina, segunda-feira começou um pouco mal, você se atrasou para o trabalho, aí você chega no trabalho atrasado, e aí teu chefe vai lá e te dá um leve esporro porque você chegou atrasado, e aí você já fica meio indignado com aquilo ali, e aí quando acaba o dia você fala, cara, hoje o dia foi maçante, meu chefe me deu esporro, então eu vou passar ali na padaria e vou comprar aquele docinho que eu gosto. Aí você vai lá e compra o docinho que custou 20 reais. E na terça-feira acontece uma turbulência ali dentro do teu trabalho, que o trabalho está muito corrido, está muito focado, e você fica exausto mentalmente. E aí você chega em casa e você fala, ué, eu quero descansar um pouco, vou assinar a Netflix aqui então. E toma mais 50 reais por mês. E assim você vai, até chegar lá na sexta-feira, que você já tá de saco cheio da semana, e aí você fala, agora eu vou sair. Eu vou beber uma cerveja. E aí você vai lá e gasta 200, 300 reais no bar. São esses microgastos que definem também o teu termostato emocional. Você vai gastando por conta de acontecimentos que vão acontecendo na tua rotina, que vão te tirando o controle financeiro. É por isso que eu digo que cortar gastos ele não é tão efetivo. Eu prefiro trazer para a pessoa o nível de consciência que ela precisa ter em relação ao dinheiro, para aquilo que importa e aquilo que não importa para ela, para que ela possa tomar as melhores atitudes, porque senão a gente está tapando o sol com a peneira.
Se a gente só se concentrar nos gastos para a gente poder diminuir os nossos custos e de fato fazer sobrar dinheiro, a gente não avança. A gente vai viver ganhando sempre a mesma coisa, travado financeiramente, porque a gente se colocou um teto de gasto. Existe um limite para quanto você pode economizar financeiramente. Existe um teto, só que para você aumentar o seu rendimento não existe teto. Você pode aumentar o seu rendimento para quando você quiser. E apesar de todo o resultado financeiro ele estar ligado diretamente a um comportamento de uma pessoa, a gente precisa entender o seguinte: as pessoas, elas têm informações limitadas àquilo que ela vive. Então, por exemplo, se você chegar, por exemplo, para o seu pai e perguntar: pai, eu estou tentando tomar uma atitude financeira aqui e, cara, não está dando certo, ou o que eu preciso fazer para tomar uma atitude financeira em relação a essa área da minha vida aqui, você pede conselho para o seu pai, por exemplo. Só que o seu pai, ele não é referência em relação a dinheiro, mas não só como referência, ele não tem ainda as informações que vão fazer você avançar financeiramente. Então perceba que a trava financeira, além dela estar ligada ao comportamento, ao lado emocional, está ligada também à informação que ainda não chegou para aquela pessoa. Porque se aquela pessoa ela não consegue te aconselhar ou te orientar financeiramente, aonde é que você vai parar? Possivelmente pelos resultados que aquela pessoa também tem. Então, quando você olha para o seu ciclo, eu quero que você faça essa simples reflexão. Olhe para o seu ciclo e vê as pessoas que estão do seu lado. Será que as pessoas que estão do seu lado, elas já estão indo para o caminho financeiro que você quer ir? Porque se elas não estão indo, significa ainda que elas não têm a informação correta para poder chegar naquele nível financeiro. E se você não tem a informação correta, porque você está perguntando para essas pessoas, aonde você vai parar? Você vai continuar preso no mesmo lugar? Vê se faz sentido isso, sim ou não? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando um pouco sobre investimento com ele, sobre onde eu estava alocando meu dinheiro, e ele estava falando, cara, que investimento? Que investimento é esse? O meu investimento é simplesmente botar o dinheiro lá na poupança e ficar de boa e tá tudo bem. E eu, cara, meu Deus, como assim só na poupança? Óbvio que não, existem outros ativos para você poder comprar que vão te dar uma rentabilidade, enfim. E a pessoa não sabia por quê? Porque ela não tinha a informação ainda correta. E aí precisa alguém vir e falar essa informação para outra pessoa. Só que se você ficar se aconselhando, imagina se esse meu amigo, ele está se aconselhando com outras pessoas que têm o mesmo nível de informação que ele. Já era. Vai continuar travado. É por isso que precisa acontecer um movimento de ir para um outro ambiente e se conectar com ideias e pessoas com cabeça diferente para você mudar a tua forma de pensar. Porque entenda, o ambiente te apresenta pessoas, pessoas te apresentam ideias, e ideias fazem você agir e se comportar de uma maneira diferente. E se você se comporta de uma maneira diferente, você age de uma forma diferente. Se você age de uma forma diferente, pronto, você tem resultados diferentes na sua vida. Então perceba, comportamento, regulação emocional, que você precisa desenvolver também, e informação financeira. Essa tríade é que faz uma pessoa avançar financeiramente ou ficar travada financeiramente. É por isso que eu digo que muitas pessoas, existem muitos gurus, e quando eu falo gurus não é de um lado pejorativo, mas guru significa professor. Mas esses professores de finanças que existem hoje no mercado, eles só estão concentrados na parte técnica, na parte de investimento, na parte de falar sobre tesouro direto, sobre CDI, CDB, enfim, isso é maravilhoso, isso é ok, eu faço isso inclusive, mas poucos deles falam sobre o comportamento que você tem que ter em relação ao dinheiro para você poder fazer a tua vida financeira andar. Então a maioria vai te dar solução técnica, vai te dar uma planilha, um fundo de investimento para fazer, e isso de fato, nesse momento, não adianta se você não tiver o comportamento corrigido. Até porque eu não tenho nada contra planilha, eu tenho, não uma planilha, mas eu tenho um sistema que eu mesmo desenvolvi, um sistema que faz todo o meu gerenciamento, faz todo o meu controle financeiro. Só que se você não entende o que dispara os seus gastos, quais são os gatilhos que você tem que fazem você gastar mais, não adianta planilha, não adianta técnica, não adianta absolutamente nada, porque o dinheiro vai sair da sua conta de qualquer jeito. Então o que precisa vir antes da técnica? Precisa vir, por exemplo, o comportamento correto em relação ao dinheiro. Quais padrões que você repete todos os dias na tua área financeira que te sabotam e fazem você ficar sem dinheiro todo mês? É isso que a gente precisa estudar, é isso que a gente precisa analisar antes da gente, inclusive, abrir um negócio. Eu mesmo já abri negócios e me ferrei com todos esses negócios porque eu não tinha um comportamento certo, não somente em termos do negócio, mas também não tinha um comportamento certo em relação ao dinheiro. E é por isso que muitas das vezes eu também quebrei a cara. Eu posso trazer algumas histórias minhas em outros vídeos, mas você entende?
Não é sobre o dinheiro, quanto se ganha. Não, não é sobre isso. É sobre o comportamento que se tem em relação ao dinheiro, sobre o controle das tuas emoções, sobre os padrões emocionais que você tem, os gatilhos que disparam para você poder gastar ou para você poder economizar. Enfim, é sobre esse tipo de coisa. Eu decidi criar esse canal justamente por conta disso. Eu não vou vir aqui falar para você sobre fundo imobiliário, sobre tesouro direto, os melhores investimentos. Não. Eu acredito que a gente só tem sucesso nesses pontos do dinheiro, das finanças, se a gente, antes de tudo, conseguir controlar e conseguir melhorar o nosso comportamento em relação ao dinheiro. Senão, nada, nenhum investimento, nenhum negócio vai fazer sentido. Você acha que o cara que é empresário, tem uma empresa, você acha que esse cara, ele não precisou desenvolver comportamento financeiro? É óbvio que precisou. A pessoa que investe, você acha mesmo que ele não precisou regular as emoções dela quando uma ação estiver caindo? Então, todo sucesso financeiro, ele parte do pressuposto de um bom comportamento financeiro. Esse que é o objetivo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo e você quer que eu grave mais vídeos como esse aqui, esse é o primeiro vídeo do canal. A gente vai vir numa sequência agora bem interessante para ajudar vocês a destravarem financeiramente e ir para onde vocês têm que ir. Porque vocês merecem, a família de vocês merecem isso e a sociedade merece isso. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, que na próxima semana já tem vídeo novo.